Brasil discute a qualidade da formação médica e a possibilidade de criar um exame de proficiência obrigatório para o exercício da profissão de médico. A proposta ganhou força após os resultados do primeiro Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, aplicado no ano passado pelo Ministério da Educação e cujos resultados foram divulgados há poucos dias. O levantamento mostrou que 30% das faculdades de medicina do país tiveram desempenho insatisfatório, acendendo um alerta sobre a formação dos futuros médicos. Há pelo menos um aspecto que deve ser levado em conta e tem gerado muitas discussões, que é o risco de punir os estudantes por falhas estruturais das faculdades. No Senado e aqui na Câmara, projetos em análise propõem um complemento a esse exame, uma espécie de OAB da medicina. Alguns projetos em discussão defendem que apenas médicos aprovados nesse exame de proficiência possam atuar. Eu sou William França e para entender melhor o que está sendo tratado aqui no Parlamento, vamos ouvir de dois parlamentares sobre como garantir a qualidade na formação médica e a segurança para os pacientes. Eu recebo aqui no Câmara Debate o deputado Alan Garcês, que representa o Maranhão pelo PP, e a deputada Carla Dickson, que representa o Rio Grande do Norte pelo União Brasil. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. É um prazer discutir esse tema. Ambos são médicos, é isso? Então o tema está mais afetos aos dois. Eu queria começar com o senhor. O senhor, além de médico, é professor. Sua especialidade é qual? Ortopedia pediátrica. E o senhor também é professor, não é Sou isso? professor do curso de medicina, da Universidade Federal do Maranhão. Tá certo. Com base nessa sua bagagem, eu queria que o senhor avaliasse qual o benefício para a sociedade de um teste de proficiência como está sendo proposto. Muito bem. Esse teste de proficiência que está sendo proposto é de minha autoria. Eu sou autor desse projeto de lei de proficiência em medicina. A vantagem é tentar colocar no mercado bons profissionais na área da medicina, né? É inadmissível que um médico que tirou 0 num conceito de qualificação, ele possa vir tratar da saúde do povo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então nós temos que realmente cuidar, porque antigamente, alguns anos atrás, a gente não estava vendo o que a gente está vendo hoje. Isso é muito grave. 1/3 das instituições de ensino de curso de medicina no país tiveram o conceito 1 e 2, 30%. Isso quer dizer que 30% dos futuros médicos que irão entrar no mercado de trabalho vão entrar com uma formação deficiente, é isso? É essa a questão que a gente vai discutir então daqui a pouco. Quero aproveitar esse gancho e perguntar para a nossa deputada Carla Dickson. A senhora também é médica, né? Qual a sua especialidade? Sou médica, sim, sou médica oftalmologista. Também fui professora da UFRN na disciplina de farmacologia e conheço muito bem essa realidade. E concordo plenamente com Alan Garcês. Eu não sabia que você era o autor. Votei sem saber que você era o autor, mas concordo plenamente, ainda mais pelo que a gente está vendo, o que eles atribuem ao erro médico e principalmente nas urgências e emergências do Brasil. Então, sou totalmente a favor. Uma coisa é você avaliar o curso. Curso, eu sempre falo, o curso quem faz é o aluno. Outra coisa é você estar apto para atender. Para você fazer uma prova de residência, hoje, para você entrar naquele serviço, naquela especialidade, você tem que fazer uma prova. E não é só uma prova prática. Você tem que fazer as OSCEs, que são... O que é OSCE? São não só a prova teórica, mas você precisa fazer prova prática. São várias situações de urgência, emergência, de parto, que ali você tem que, além do nervoso de fazer aquela prova, na frente de um avaliador, você tem uma nota, se você está apto ou não, tem a prova de currículo, tem a entrevista, e a partir daí você pode ser selecionado ou não para entrar em determinado serviço, em determinada residência médica. E por que não a gente fazer isso com todos os profissionais que saem, como a advocacia? Na hora que o direito, quando você termina,
você é bacharel em direito. Por que não? Bacharel em medicina. Quer advogar? Vai fazer a prova da OAB. Quer clinicar, querido? Você pode partir para um mestrado, você pode uma especialização, doutorado, alguma coisa assim. Ok, tudo bem. Mas quer clinicar? Faz a OAB da medicina. Tá certo. Só quero pedir para os senhores, para a gente ver os números desse resultado do exame que o MEC fez. Por favor, diretor, exiba a arte aqui com os dados gerais. O ENAMED 2025 foi a primeira edição. Ele, pela primeira vez, ele foi aplicado em dezembro do ano passado. 351 cursos de medicina em todo o país participaram e, do que a gente falou, 107, ou 30,5%, receberam notas 1 e 2, consideradas insatisfatórias. E, no outro campo, 243 cursos obtiveram notas entre 3 e 5, consideradas regulares ou boas, e teve um curso, inclusive, que não pontuou e ficou até sem conceito. Dentro desse quadro, que exibe a formação, eu queria saber dos senhores, a gente pode usar essa régua de avaliar as instituições para saber como é que o aluno está? A senhora falou que o aluno é que faz o curso. Exatamente. Mas essa medida de que as instituições também servem para esse parâmetro, os senhores concordam ou não com esse exame? Em parte, mas pode falar. Não, veja só, eu acho que a gente tem que diferenciar. Ali é um exame que está avaliando a escola médica, na verdade, tá? Então, eles estão avaliando através dos alunos. O exame de proficiência, ele avalia o aluno na sua formação. O indivíduo. O indivíduo, a formação desse aluno. Como é que ele adquiriu as competências médicas para ele poder atuar no campo da medicina. É isso que se avalia. A gente não está avaliando escola porque não é competência para o Conselho Federal de Medicina avaliar a escola médica. Isso é competência do MEC, que foi o que foi feito. Vale ressaltar que esse ENAMED, ele foi criado pelo governo federal para tentar contrapor o exame de proficiência. Porque já existia no MEC o ENAD, que avalia as instituições de ensino no Brasil. Não haveria necessidade. O governo está criando uma resistência para a aprovação do exame de proficiência. E nessa resistência ele criou o ENAMED para tentar contrapor. Mas não resolve? Não resolve. Não resolve porque uma coisa, como ele bem falou, é o MEC avaliar aquela instituição. E é interessante, até a gente observar, eu não tenho esse dado, mas dos 107 cursos que receberam nota 1 e 2, quantos são privados? Porque hoje... 80%. Quase privado. Hoje em dia, é uma mina de ouro você abrir uma faculdade de medicina em determinados lugares. Tem estados do Brasil que tem 5 cursos. Mossoró tem não sei quantos cursos tem públicos, né? O FESA, eu vou acabar esquecendo aqui, mas o FESA tem a estadual, tem a FAMEN, alguma coisa assim. E tem outra também lá. Um município pequeno, com um monte de cursos de medicina. Mas é um município rico. É um município que tem dinheiro. Tem. E por isso atrai esse público. Principalmente as universidades privadas. Existem universidades privadas maravilhosas. Maravilhosas. Inclusive, em Natal, a UNP, ela ganhou nota 4. Isso é ótimo. UNP. Né? UNP, Universidade de Potiguar. Ela ganhou nota 4 daí do MEC. A UFRN ganhou nota 5, que é a que eu me formei, meu marido me formou, e hoje eu tenho o prazer de ter um filho no 6º período da UFRN de Medicina. Né? Então, a gente observa, o que eu quero dizer, a grande maioria são faculdades particulares. E quando isso aí vira negócio, pouco importa o tipo de profissional que você vai formar. Pouco importa se os reitores, os professores, eles estão... Os professores não, porque a maioria dos professores, eles são médicos e eles têm a consciência do juramento de Hipócrates, né? Que o juramento de Hipócrates sempre está na minha mente, principalmente aquela parte. Se eu fizer alguma coisa errada, se eu não for satisfatória como o médico, suceda-me o contrário. Aconteça comigo também. Né? Então, para mim, juramento é um negócio muito sério. Mas acontece o seguinte,
O problema é que a medicina virou um negócio lucrativo. E quando o grande problema do MEC é entregar na mão do Conselho Federal de Medicina o controle dessa OAB. É igual a OAB. Algumas pessoas falam... A senhora entende que há essa resistência de que não caberia ao Conselho fazer esse exame, é isso? Por parte do governo, porque para mim, quem regulamenta hoje a minha profissão médica no Brasil, eu tenho 2 conselhos nos meus ombros. O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, assim, são 2. E eu devo responder toda a minha prática médica a esses 2 conselhos. Então, no momento que a gente pede para o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira não, mas aí já iria para a parte das residências médicas, das especialidades médicas. Mas sair hoje, meu filho terminou medicina hoje, sou totalmente a favor que ele faça um teste de proficiência. Pelo Conselho Federal de Medicina. Sendo aprovado, recebe a carteira, sonhada carteira e o carimbo, né, que é o sonho de todo aluno, principalmente no internato. Não sendo aprovado, ok, você pode fazer suas pós-graduações, pode fazer alguma coisa, vai para a residência, mas não vai tocar em paciente até você ser aprovado na OAB da medicina. Eu queria saber do senhor, que é o autor do projeto, o senhor identifica essa resistência do governo com relação ao Conselho Federal? Como é que o senhor avalia isso? Em que pé está o projeto? É bem importante antes da gente contextualizar em que pé está essa análise. Temos 2 projetos no Congresso, um na Câmara Federal e um outro que está no Senado, né? O Senado está até mais avançado. O da Câmara aqui está faltando só entrar na plenária agora. Já foi feita a solicitação de requerimento de urgência. Já passou por todas as comissões? Já passou, já está agora. Já passou também? Já. Foi aprovado? Já. Então está faltando. Está faltando só pautar na casa. Então, assim, a gente entende que o governo federal tem uma resistência, sim, né? O governo federal ele tem que entender que a prerrogativa dele é quanto à instituição, mas a regulamentação do exercício da medicina é do Conselho Federal, ele não pode entrar nesse campo, né? Então, quando a coisa falha lá na base, na educação, força com que o Conselho de Medicina tenha que se posicionar. Um médico mal formado, ele causa 2 situações perigosas. Uma é levar a risco de vida, de morte, da saúde da pessoa que ele está tratando. E o outro é que um médico mal formado, ele causa um aumento do gasto público. Com certeza. Ele onera o serviço público, o SUS. Um médico mal formado, em vez dele examinar o paciente, ele colher a história corretamente, porque isso já leva a uma suspeita diagnóstica importante. Não, ele quer dar o diagnóstico através do exame. Então, ele enche, por exemplo, o paciente de exame. É ressonância, tomografia, é raio-x, é ultrassonografia, para tentar ter um diagnóstico através dos exames. Ou seja, um médico mal formado, ele não usa da anamnese, da prática clínica, do exame, de coletar os sintomas para poder medir uma hipótese diagnóstica e ali ele concentrar alguns exames apenas. O médico mal formado, ele sai pedindo exame. E depois nem sabe, talvez, ler direito. Talvez ainda fique em dúvida. Ainda fique em dúvida do que fazer com aquilo. Você está falando aí, eu estou viajando. Eu estou voltando lá para as aulas de exame clínico, iniciação em exame clínico. Se eu fosse avaliadora desse aqui, eu botaria todos os sinais que eu aprendi com o epônimo, hoje não é mais, todos os sinais. A maneira como o paciente entra no consultório, você já começa a entender algumas coisas. Se você olhar para a ponta do dedo do paciente, se tiver baqueteamento digital, a gente sabe que esse paciente tem problema de pulmão. Isso. Eu sou oftalmologista, quando eu olho para minhas crianças, que vem muita criança com terçol, que é o calágio ou o ordelo, eu já olho logo se tem dupla prega aqui, criança alérgica. Você faz o fundo de olho e você já descobre se o paciente é diabético, hipertenso, tudo isso já consegue. Sem exame. Sem exame, não porque fulano pediu exame, não sei, tua criança é alérgica, suspende leite aí, intolerância à lactose, intolerância a glúten,
e zero calásio depois, zero terçol depois, falando na linguagem de quem está nos escutando hoje. Então, a dupla prega de Danny Morgan, né? Fazer um Bloomberg bem feito, fazer um Giordano bem feito. Coisa linda. Medicina é linda. E a maneira que o paciente entra no seu consultório, você já começa a dar diagnóstico. Mas as pessoas não querem mais fazer isso. As universidades talvez nem falem mais isso. Meu filho, coisa mais linda do mundo, eu tive uma crise de apendicite ano passado, janeiro, nessa época eu estava operada. E com a dor, irradiando para a perna, médica. E meu filho, o que está acontecendo, mamãe? Eu disse, não sei, eu estou com uma dor. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer seu exame, faça. Brinque aqui com a mamãe. Deitei. Quando ele apertou aqui, tuf, gritei. No ponto, nem me lembro mais, esqueci. Apertou aqui e disse, mamãe, você está com apendicite. Eu disse, que conversa? O menino no terceiro período. Fui para o hospital? Fui nada. Fui trabalhar. Terminou o dia sem conseguir botar o pé no chão. Eu disse, vou passar ali num colega, vou fazer um raio-x, vou fazer um ultrassom. Aí ele chegou, Carla, o que aconteceu? Eu disse, rapaz, eu tô com uma dor tão grande, não consigo colocar o pé no chão. Meu menino fez aqui o exame e positivo para apendicite. Mas assim, estudante, né, de exame clínico, né? O ultrassom pegou aqui, ó, você vai direto para o hospital. Seu filho tá certo. Então, assim, sem exame. Deu um diagnóstico em mim de apendicite aguda. E fui operada no mesmo dia. Então, essa é a beleza da medicina. Vamos voltar um pouquinho para o nosso texto do exame. Os críticos, os que resistem a esse exame de proficiência, dizem que ele pode ser um objeto de exclusão social. Que aquelas pessoas não de classe inferiores teriam dificuldade de passar num curso, nessa prova. Como é que os senhores avaliam essa questão? Veja só. Quando o aluno passa no vestibular e ele senta numa cadeira para assistir aula de medicina, ele está igual a todo mundo ali. Exatamente. É o rico, é o pobre, é a cota, é o aluno de cota, ele está igual a todo mundo. O conteúdo passado para ele é o mesmo para todo mundo. Então, a formação dele vai de acordo com o que ele receber de conhecimento. E aí ele vai fazer a prova, junto com o rico, com o pobre, com todo mundo. Então não tem como ter uma exclusão, um direcionamento para prejudicar A ou B. O teste de proficiência, o que acontece, que eu queria até entender, é por que a resistência do governo federal e de alguns deputados com relação a um teste que quer apenas avaliar um profissional na sua competência técnica. Por que que o advogado tem um teste desse e que não lida com vidas, não lida com um sistema de saúde que pode encarecer esse sistema de saúde se ele for um mau advogado? E o médico que lida com isso não pode fazer um teste para avaliar a sua competência técnica e ficar restrito à sua atuação de médico se for deficiente? Queria saber da senhora, resultados de exames como esse do ENAMED podem estimular esse debate e fazer com que essa proposta do seu colega tenha mais impulso e ganhe adesão aqui? Isso vá adiante ou a senhora não vê correlação entre essas Eu situações? vejo correlação com esse resultado do ENAMED e vou até mais além. Eu vejo correlação com os absurdos que nós estamos vendo de morte de paciente em emergência por erro médico. Uma pergunta simples, a senhora tem alergia de pirona? Dana de pirona. Qual é o tratamento hoje que você chega numa UPA? De pirona, prometazina, paquetá, dá um sossega-leão lá, porque pode ser piti. Não se faz mais exame. Eu vou falar um negócio aqui, eu ainda trabalhei em UPA, assim que eu me formei, antes de começar a residência médica de oftalmologia, trabalhei 3 meses numa residência. Uma paciente chegou para mim e disse assim, eu pedi para ela deitar na maca, para eu poder examinar. Aí ela disse, a senhora vai me examinar? Eu disse, vou. A senhora não está com dor na barriga? Eu preciso examinar. Sentei ela, auscultei. A senhora vai botar isso em mim? Vou. Mandei verificar a pressão dela. Aí ela disse assim, pela primeira vez, numa urgência, fizeram esses exames em mim. Eu disse, pois está errado. Está errado porque a gente isso é o básico. ouve relatos e a gente, quando vai aos consultórios, hoje em dia os médicos parece que tem uma certa... Não toca no paciente. Mantém um certo distanciamento.
Não regular toca. da gente, né? Eu sou oftalmologista, eu deveria ficar só no olho do paciente. Mas quando eu olho para um pé e vejo manchas aqui, que a gente chama em bota ocre, primeira coisa que tu pensa? Problema cardíaco. Eu estou sendo radiografado Você aqui não agora. tem, você está bem. Você não tem inchaço, então você não tem. Então, já estou com medo aqui agora. E o que ele falou muito bem? Olha, essa conversa está me trazendo à memória muitas coisas. Um aluno da minha turma, doutor Antônio, hoje ele é doutor Antônio, ele é visão monocular. Morava num dos bairros mais longínquos da Faculdade de Medicina, lá de Natal. Toinho, como a gente chamava, agora é doutor Antônio, né? Toinho, ele não podia pegar o ônibus, porque era muito cheio, ele passava muito tempo no engarrafamento. E quase todo mundo da minha sala tinha carro, na Federal, na UFRN. Toinho fazia o seguinte, eu não vou ficar um tempo, eu só vou embora 8 horas da noite, que diminui o trânsito. O que Toinho ia fazer? Biblioteca, estudar. Um dos melhores médicos formados da UFRN, um cardiologista brilhante em Natal. Tá. Eu preciso caminhar já para o nosso final. O senhor quer fazer um... Eu queria também trazer uns números importantes. Por favor. Vocês mostraram. A USP, ela fez um levantamento importante das escolas médicas. Ela detectou que entre janeiro de 2024 a setembro de 2025, 77 novos cursos de medicina foram abertos. Em um ano e meio, 77. Isso gerou um aumento de número de vagas para 4.412 vagas de medicina. Além das que já havia. Além do que já havia. No mesmo período, 20 cursos de medicina que já estavam abertos ampliaram as suas vagas. Isso representou mais 1.049. No total, nesse período de um ano e meio, o país ganhou mais 5.461 vagas de medicina. Com isso, nós temos 494 escolas médicas nesse ano de 2025, que acabou, com 50.000 vagas anuais, das quais 80%, como eu falei ainda agora, são de escolas privadas. A medicina está se tornando, infelizmente, um mercado. Infelizmente, as escolas médicas, inclusive no debate no Senado, eu questionei, vem cá, o que é que está acontecendo aqui? Nós temos algum interesse aqui por trás de parlamentares, senadores e deputados, que o exame de proficiência, ele vai avaliar o aluno, mas isso vai ser reflexo das escolas de onde esses alunos vieram. E aí, senadores não estão querendo aprovar isso porque tem algum interesse econômico por trás disso? Eu deixei esse comentário. Então, a gente está no momento que a gente não está aqui preocupado com escola. A gente está preocupado com a formação do médico que vai atender aquele paciente na ponta. E essa formação, evidentemente, vai ser reflexo da instituição. Tá certo. Lamentavelmente, nosso tempo está se encerrando. Eu queria agradecer muitíssimo a participação dos dois. Pouco tempo, muito pouco. Mas esse assunto, Rede, por favor. Eu só queria falar uma coisinha em relação a isso. O medo do governo, do MEC em si, em relação a esse exame de proficiência, é que ele vai mostrar a falência do ensino brasileiro. Porque se aquela pessoa que teve a mesma condição, mas eu não tenho notebook, mas eu não tenho celular. Gente, as bibliotecas estão cheias. E hoje em dia as bibliotecas todas têm computador, à vontade. É só a vontade do aluno. E todos têm celular. Todos têm celular, de sentar e estudar. Quando eu falo que quem faz a universidade é o aluno, é verdade, é a vontade de ser médico. Então, a questão dos reprovados no curso na proficiência feita pelo CFM vai mostrar o problema na origem. E isso não é interessante para esse governo. Tá certo. Deputados, mais uma vez, muitíssimo obrigado. O assunto rende. Espero que a gente volte a tratar desse tema, que ele ganhe fôlego aí no plenário. Obrigado, eu agradeço a participação dos senhores. O Câmara Debate de hoje fica por aqui. Recebemos no estúdio o deputado Alan Garcês, do PP do Maranhão,
e a deputada Carla Dickson, do União Brasil do Rio Grande do Norte. Para rever e compartilhar este programa, acesse o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.